hábito. Quando eu fui no Atlético. Fui uma vez num jogo do Corinthians, Prudente. Foi horrível. Foi horrível assim. Falei, nossa, isso aqui é futebol, gente. Meu Deus, as pessoas se matam pra vir aqui. Você é de São Paulo? Eu sou de Campinas. Campinas? É. Morei em Marília. Marília? Morei em Marília e São José do Rio Preto. Ah, tá. Nossa, longe. As duas são longe, duas cidades longe. Daqui é? Ah, em São Paulo também é longe. São José do Rio Preto é conhecido por ser longe. Longe e quente. É quente. Muito quente. Mas eu gostava. Gostava de morar lá no interior. Deixa eu só dar uma confirmada aqui no negócio. Ah, eu gosto também, mas eu gosto mais daqui. Com certeza, eu gosto muito mais daqui. Pede a mãozinha pra mim. Ai. Viu como eu já tô esperta? Mas Vamos começar então? vamos. O que você quer Então saber? vamos lá. O torcedor, ele vê 90 minutos, né, na tela. Mas o que acontece nos bastidores para que uma partida de 90 minutos aconteça? Muita coisa. A gente lá na federação, a gente começa a trabalhar já os jogos do final de semana, na segunda-feira. Quando a gente está na alta temporada, a gente tem 80 jogos no final de semana. Meu Deus. Então são 80 eventos que você tem que organizar. Você vai fazer uma festa na tua casa para 10 pessoas, já te dá um trabalho. Com certeza. A gente organiza 80 eventos de 50 a 30 mil pessoas por semana. E como que vocês fazem tudo isso? Qual é o tamanho do time de vocês? Gestão, né? A gente tem uma equipe muito boa lá na federação, né? São vários departamentos envolvidos, né? Você tem a parte financeira, você tem a parte da comissão de arbitragem, que tem que escalar os árbitros, a gente tem os nossos delegados, que são prestadores de serviço, a gente tem mais de 80 hoje no estado do Paraná. Árbitros são mais de 300. Caramba! E a gente acaba, né? E você faz desde o jogo de uma categoria de base para molecada, um jogo de futebol amador, como é aqui o caso do Trieste, jogos de profissional, né? E também, além do profissional, os jogos do Campeonato Brasileiro, porque as federações, né, dentro dos seus estados, a CBF delega a elas boa parte da organização dos jogos. Ah, entendi. Então, você tem toda uma estrutura, tem uma questão legal, que você tem que sempre estar trabalhando, e a gente consegue lá dentro, né? E isso me faz pensar também na quantidade de cargos que existem por trás, né? Porque quando a gente tá vendo a tela e tá vendo o jogo acontecer, a gente vê o jogador de futebol, que é uma profissão, a gente vê o árbitro, a gente vê algumas coisas que a gente tá vendo, né? Mas tem, por exemplo, você, que tá por trás e fazendo tudo isso acontecer. Tem advogado, tem analista, tem de todas as áreas, né? Então, às vezes, uma pessoa que é apaixonada por futebol, ela pode se encontrar trabalhando não dentro do campo, mas por trás, né? Para fazer aquele jogo acontecer. O futebol é muito vasto, né? Vasto em oportunidades de trabalho. Por exemplo, se organiza um jogo, a gente acaba vendo um jogo de futebol hoje de uma maneira muito diferente. Né? Você está assistindo um jogo da Copa, hoje você está olhando a placa, se está do jeito correto, se o protocolo da entrada está, né? A gente tem um countdown que a gente faz, né, para o jogo começar exatamente no horário. Então, tudo isso envolve várias pessoas. E dentro do futebol, né, não só na federação, como em clubes, você tem vários cargos, né, que podem ser ocupados, né? Você tem a área jurídica, você tem a área do marketing, você tem a área da comunicação, como você falou, tem o pessoal das estatísticas, que hoje trabalha muito, né? O futebol brasileiro, agora no último ano, os 20 maiores clubes do Brasil, eles tiveram de receita 15 bilhões de reais. Então, funciona, né, é todo um ecossistema, né? Todo. E você vê que existem os clubes grandes, mas você tem, falando de Campeonato Brasileiro, séries A, B, C e D, você tem 156 clubes jogando. No Brasil, são mais de 850 clubes profissionais. Caramba! Então, você tem todo esse restante desse pessoal jogando campeonatos menores, e isso movimenta a economia, né? Você tem o tio da pipoca, você tem o do espetinho, o cara do bar, do espetinho, né? Então você movimenta muita gente, você tem uma comissão técnica, e cabe a nós como federação, né, aqui no estado do Paraná, para esses clubes que não têm um calendário nacional, promover, né, um calendário em que eles estejam em atividade o ano todo.
Que eles também têm oportunidades, né, de Sim. mostrar os seus jogadores, de subir. Isso. O futebol não é só o esporte em si, né, Jéssica? O futebol, a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente tem uma responsabilidade social e econômica de ajudar essas pessoas, né? Com O certeza. cara que é técnico do clube lá do interior do Paraná, ele ter um trabalho de janeiro a dezembro. Né? Então a gente tem muita noção dessa nossa responsabilidade e acaba criando várias competições aí. Ano passado a gente fez 1.708 jogos no estado. Uau! Bastante. É muita coisa, com certeza. Pensar que tem 365 dias. Então, você vê, né? São 1.708 eventos. Aham. A gente fechou agora no último domingo o calendário do primeiro semestre nosso aqui. Foram 736 jogos já. Caramba! Então, e já estamos trabalhando, né? Eu, semana que vem já tenho reuniões de conselhos arbitrais, que é quando a gente reúne os clubes para outras competições, para o calendário do segundo semestre todo, que vai até dezembro. E o quanto você acredita que essa profissionalização impacta nos clubes e no futebol que nós temos hoje? Impacta muito. Na verdade, eu sou meio que um dinossauro já dessa. Eu sou a primeira geração de pessoas que começaram a estudar gestão de futebol. Minha formação é jurídica, né? Eu sou advogado. Comecei no direito esportivo, mas já fui rapidamente para a área de gestão. E isso há 20 anos atrás. Então, hoje, assim, a gente vê o Deixa quanto só o menino evoluiu. passar. Pode passar. Então, você vê o quanto evoluiu, né? Eu brinco que quando a gente começou lá atrás, era só mato, né? Na federação Mas tinha mudou só eu. muito mesmo, é verdade. Na federação tinha só eu, como um profissional que estudava gestão de futebol. Hoje não, hoje a gente tem uma equipe completa, né? E tanto de funcionários quanto de prestador de serviço, né? O nosso presidente é um cara muito interessante. Ai! Eu tava tentando segurar aqui, mas só foi difícil. Esse tempo é ruim. Vai, vamos lá, desculpa. Do que eu tava falando? Você estava falando da profissionalização e que agora que você está há muito tempo e que o presidente... Sim. Há 20 anos lá, quase 20 anos atrás, quando a gente denuncia idade, essas coisas. Né? Não, mas 20 anos realmente uma super diferença, né? Você passou por um processo de transformação muito grande e fez esse processo de transformação também acontecer. Sim, para você achar um livro lá atrás, para você estudar sobre isso, era assim uma guerra. Imagino. Era difícil, uma luta. Então hoje não, hoje você tem vários cursos, você tem uma CBF hoje com a CBF Academy, trazendo vários cursos, dando oportunidade para o pessoal. Lógico que a tecnologia ajuda muito, hoje tem as videoaulas, né? Você consegue atingir um público maior. E unir pessoas de lugares diferentes também, né? Você consegue se unir com o estado inteiro, imagina numa reunião online. Eu estava fazendo uma aula ontem de um curso que eu estou fazendo lá na CBF, tinha gente do Brasil inteiro na aula. Que legal. Né? A gente até teve que montar uns grupos lá para trabalho. Eu estou fazendo trabalho com gente de São Paulo, do Rio, daqui, de vários lugares. Então é bacana você ver essa evolução. Tem muito a evoluir ainda. Claro, sempre tem. A gente fala do futebol. Perdi a palavra que eu ia falar. Movimentou 15 bilhões, né, de reais ano passado. A Premier League na Inglaterra movimentou 4 bilhões de euros. Caramba! Então você veja o lastro ainda que o futebol brasileiro tem a crescer. Sim. Porque a gente está muito atrasado dentro dessa profissionalização, essa é a verdade. Sim, né? É que a gente tem o talento bruto, né? Vamos dizer assim, nós somos um país de talento bruto no futebol. Dentro do campo. Agora, fora do campo, a coisa melhorou muito, evoluiu muito e tende a melhorar ainda mais. Perfeito. Então a gente tem muito a crescer. É verdade, tem espaço para isso, né? E como que os clubes e até a federação, como que equilibra as demandas esportivas com as comerciais e operacionais? Rapaz, isso dá um pouquinho de trabalho muitas vezes, né? Porque você acaba, quando você vai fazer uma competição, você tem os patrocinadores da competição. E, obviamente, que dentro disso, nós, como organizadores da competição, a gente tem que resguardar, né, esses patrocinadores. Mas você pode ter algum tipo de conflito com o patrocinador de um clube, por exemplo. Né? A gente cria, né, diversos regramentos, né, diretrizes de marketing e tudo mais, onde a gente busca, né, com os clubes e sempre em parceria com eles, né, a gente tem
um lema lá na federação, a gente tem 3 pilares, né? A gente tem que ser um promotor de entretenimento, a gente é um mediador de conflitos de interesses, que no futebol existem Total. muitos, né? E a gente tem que ser um indutor de negócio. Então, Perfeito. dentro desses 3 pilares, que é a visão do nosso presidente, a gente trabalha em parceria com os clubes para acomodar todos esses interesses comerciais, né, que tem qualquer competição. Claro, e qualquer negócio, né? E agora, eu gostei que você trouxe sobre entretenimento, porque a pergunta que eu vou fazer é justamente sobre isso. O futebol brasileiro, ele tá mais preparado hoje para atuar na indústria do entretenimento? Porque não tem como a gente falar que o futebol não só hoje, mas o futebol ele também é entretenimento. Na verdade, talvez ele começou como entretenimento e aí ele foi se profissionalizando e gerou tudo que gera hoje, né? Você acha que a gente está preparado? Eu acho que a gente está num caminho muito bom para isso. Uhum. Você vê, por exemplo, os jogos da Copa do Mundo hoje, e o americano, eu gosto muito do estilo americano de fazer eventos esportivos. Você vê que é uma pegada um pouco diferente. Você Sim. tem, né, mais a participação do público, você tem Grandes mais visibilidade. shows, né? Exatamente. Eles sabem fazer Sabem fazer. esse equilíbrio que a Eles gente têm estava um molho. falando antes, Eles têm um eles já molho. estão mais na frente. Mas eles já fazem isso há muitos anos. Exato. Então a gente começou, né? E eu sou muito pragmático para essas coisas. Eu acho que tem um passo a passo a ser feito. Uhum. A gente evoluiu muito na questão de organização Uhum. das competições, né? Você evoluir como uma forma de você melhorar, de você agregar mais valor às suas competições. Uhum. E a partir disso, eu acho que agora a gente está num momento em que a gente tem que atuar mais com o entretenimento. Aqui no Brasil é meio complicado algumas coisas. Você tem, por exemplo, para você fazer um show no estádio, tem toda uma legislação em cima, tem taxa disso, taxa daquilo. No Brasil é complicado. E são isso, valores né? mais altos também que, querendo ou não, tem que repassar pro... E são valores mais altos também que, querendo ou não, a gente precisa repassar para o consumidor final, né? Sim. E talvez nós aqui no Brasil ainda não temos tantas pessoas com essa condição financeira Sim. de se jogar e falar, não, vou pagar super caro num jogo de futebol porque eu tô a fim de assistir. Ô, querido, obrigada. O Brasil, obviamente, pela questão social e econômica ainda do brasileiro, talvez a gente não consiga chegar num patamar ainda como é em outros países, onde a condição financeira da população é maior. O futebol sempre foi muito do povo. Verdade. Super. Mas a cada ano que passa, né, esse ticket médio de quem vai ao estádio tem aumentado. E a tendência é que isso vai evoluindo também, porque é uma grande fonte de receita dos clubes. Claro, né? claro. O match day, a bilheteria, está ali entre os 4 maiores fontes de receita dos clubes. Importantíssimo para todo mundo. Né? Orlando, e me diz uma coisa para a gente fechar nossa entrevista. Pessoas que querem atuar no futebol, são apaixonadas pelo futebol, mas não têm talento para ser o jogador de futebol ou para ser o árbitro, que é o seu caso. O que você diria para essa pessoa? Como que ela pode começar a entrar nesse mundo? Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu, obviamente, nunca tive muito talento para futebol, mas eu sempre fui muito estudioso. Então, comecei a estudar, gestão de futebol. Hoje, ao contrário, como eu falei, né, quando eu comecei, você tem diversas opções para isso. Então, é estudar, trabalhar muito. Futebol ainda é fechado para algumas oportunidades, mas elas acontecem. E estar preparado, porque futebol é 7 dias da semana, 24 horas por dia. Uma coisa que todo mundo acha, pô, legal, você trabalha com futebol, puta, que massa. Né? Mas eu amo, eu sou um privilegiado, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Mas o futebol exige muitas renúncias, em várias funções, tanto quem trabalha em clube, quanto quem trabalha em federação. Então você tem que estar preparado para isso também, né? Renúncia de tempo, principalmente com família, com amigos. Né? Eu falo que minha vida social é péssima, mas porque a gente tá e assim, quando você vai trabalhando, e é muito reconfortante você ver os resultados que a gente tem, né? A gente promoveu aí, como eu falei para você, 736 jogos no primeiro semestre.
a gente está falando de em torno de 5 mil atletas, 1.500 pessoas só de comissão técnica, fora esse pessoal de todo o entorno, né, onde os jogos acontecem. Então você está impactando a vida das pessoas de uma forma, né, bacana. Então é isso. Estudo, trabalho, um pouquinho de sorte, tem que ter, né? E ir acionando contatos nessas áreas Exatamente, também, né? Exatamente. A gente precisa, e o futebol precisa ainda de muita gente qualificada, muita gente séria para trabalhar dentro do futebol, para a gente conseguir tornar o futebol brasileiro o que a gente espera e chegar no patamar dos americanos, enfim, do que a gente estava falando. Perfeito, muito obrigada pela entrevista, Imagina, foi ótimo te ouvir. Eu que agradeço o convite, obrigado. Obrigada. Vamos fazer suas imagens, então? Deixa eu só Vamos. tirar o seu mic antes que a gente esqueça, que é bem comum. Rapidinho. Ah, sei que pensa, deve ter dado uns 20 minutos. Sério? Eu acho, vamos ver. 15.